E bora para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre a poda do café. No vídeo passado estava ainda no período de colheita, estava mostrando sobre a colheita aí. E tem gente que pensa que a dificuldade e a correria é somente na colheita, mas na lavoura do café continua sempre a correria durante todo o ano, durante todo o cuidado da lavoura. Após a colheita veio a poda e na correria aí com a poda. E falando sobre a poda hoje para vocês. No vídeo passado eu estava falando sobre o distanciamento da lavoura, que é de 2,5 por 1 de pé a pé. E nessa questão, o bom, uma análise aqui, seria 2 galhos. Só que alguns pés de café foi deixado com 3 galhos ou 3 hastes, como alguns costumam falar. E aí, na poda agora, se eu tirasse uma haste e deixasse somente 2 em toda a lavoura, os galhos que estavam com 3 hastes, os 2 galhos estariam mais fracos. E aí, como os 2 galhos estariam mais fracos, haveria uma grande perda de produtividade. Então, o ideal para depois estar organizando a lavoura, eu estarei trabalhando com essas hastes como está, alguns pés com 3 galhos, outros com 2, apesar de que com 2 galhos, 2 hastes, vai estar produzindo melhor. Mas quando for a renovação da lavoura, for deixar broto para tirar essas hastes velhas, esses galhos velhos, aí eu faço somente com 2 hastes, deixando a lavoura numa renovação com 2 hastes, que é o ideal. Por quê? Porque a lavoura, o ideal é que tenha 1 metro quadrado por haste. E aí, uma lavoura de 2,5 por 1 vai estar sobrando somente meio metro quadrado, né? Então, o ideal é estar fazendo com 2 hastes, que vai ser uma lavoura com mais espaço para trabalhar e para ela estar produzindo também. Então, aqui a lavoura é um espaço que está a maioria com 3 hastes. Repare que tem esse pé aqui com 2 hastes, já do lado está um pé com 3 hastes. E a maioria aqui nesse espaço está com 3 hastes. É o que eu digo, que fica com menos espaço e atrapalha um pouco na produção. Até porque sendo 2,5 de carreira, né? E 1 de pé a pé. Estarei mostrando ali para vocês a parte que tem mais com 2 hastes. Chegou até a produzir melhor. Repare que esse pé de café está com 2 hastes, enquanto esses 3 pé de café aqui estão com 3 hastes. E é onde que há uma desorganização e aí atrapalha um pouco na produtividade. Mas como faltou um pouco organizado de início, agora fica ruim de eu estar tirando uma haste dessa e ficar as 2 hastes lá, que aí aquelas 2 hastes elas vão ficar fracas, até elas reformar, a uma perda de produtividade, né? Um grande problema que o produtor tem na colheita é isso daqui, ó. Aqui tinha somente 2 hastes, como era o bom tá, né? E aí o apanhador foi lá e quebrou uma haste. Agora fica somente uma haste. Então faz com que haja uma grande perda da produtividade. Aquele galho lá que eu tinha mostrado quebrado era no A1, né? Aqui é no caminhão. Ó, apanhador de café vai lá e quebra o galho. E isso acontece com muita frequência. O apanhador tá só a fim de estar lucrando, né? Ganhar com um bom pagamento. E aí não cuida da lavoura, vai apanhando de qualquer forma, às vezes dobrando o galho para baixo. E é onde que quebra, ó. Um galho mesmo desse que está para cima, nunca se deve dobrar ele para baixo, tá? Se dobrar ele para baixo, ele vai quebrar. Por exemplo, um galho aqui, ó, tá para cima. Se eu dobro ele para baixo apanhando, ele esforça esse galho e aí faz com que ele quebre. Então é importante que o apanhador ele seja consciente de que ele tem que estar agradando também o produtor, né? Porque se ele puxa de qualquer jeito, ele estraga a lavoura do produtor, aonde que ele está tirando sua lucratividade, seu benefício ali. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Por causa que ainda tem 2 colheitas para tirar nesse galho,
eu vou ter que deixar um broto ali. Para quê? Para estar sustentando esse pé. Só esse galho aqui, ele já não sendo um galho forte, o pé ele não vai ficar sustentado. E eu vou ter que deixar um broto para pelo menos tirar uma colheita no broto, para depois chegar a época que eu faço a selecionagem deixando novos brotos para renovar a lavoura. Aí pergunta, mas por que a lavoura está desorganizada, está com 3 artes? É por causa que quando foi plantado a lavoura nova, foi deixado entre 2 e 3 artes para fazer um teste, né? Qual que estaria produzindo mais, se os pés com 3 artes estaria produzindo melhor, ou se desempenhava mais deixar 3 artes. E é onde que nós analisamos e vimos que com 2 artes o pé ele fica mais forte e produz mais. Do caminhão. E o que nós fizemos aqui após a colheita? Primeiro foi desvaretado, né? Os brotos que tinha foram tirados. E aí nós limpamos a mangueira. Ah, mas tem gente que gosta de tirar as folhas até devido a algumas pragas, como a cochonilha, combater. Nós aqui não gosta de estar tirando a folha. Por qual motivo? Nós somente limpamos a mangueira, que facilita a visão para nós estarmos limpando os biquinhos que estão entupidos de microaspersão. E aí para que conferir se toda a lavoura está irrigando normalmente. E aí nós não tiramos a folha. Por quê? Porque a folha ela forma uma camada ali, mantendo a umidade ali quando é irrigado na beira do pé de café. E quando é retirada essa folha da carreira ali do meio dos pés de café, a umidade ela seca muito rápido. Some aquela umidade muito rápido após a irrigação. Então nós optamos por estar deixando essa camada de folha seca, que aí mantém a umidade após a irrigação por mais tempo. Carreira do A1. E aí, logo que nós estava fazendo, desvaretando, né, tirando as varetas, o café ele já florou. Agora pode se observar aqui, ó, aproximar a câmera, que já tem os grãozinhos após ter florado. E aí vai dando novas floradas, mas somente as pontas, ó, como aqui, ó. As pontas que atrás a florar, depois solta algumas florzinhas. Mas a maioria do café já florou. E aí ele começa o início de formação, né? E aqui é a carreira do P2. O P2 ele é mais atrasado na floragem. Ele demora mais florar. E agora que ele está cartuchando aí para florar. A mangueira, falando sobre a mangueira que nós limpamos, porque é importante estar supervisionando a mangueira? Sempre, principalmente nos finais das pontas de mangueira, entope muito os biquinhos. E aí nessa época então, é essencial que sempre esteja desentupido. Claro, os pés de café da ponta da mangueira já fica mais fraco por causa disso mesmo. Às vezes a gente demora mais a desentupir e aí irriga menos. É onde que o pé de café ele fica mais fraco. E aonde não estiver molhando, sempre o pé de café vai estar mais fraco. E aí ele vai dar a flor, não vai focar direito, vai dar pouca produtividade, não vai produzir bem. Então é essencial você estar conferindo os bicos e ver se está molhando bem. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, mostrando um pouquinho sobre a poda e após a colheita, como que é realizado. E nos próximos vídeos estarão nos vendo mais sobre até mesmo a irrigação, como funciona, a limpeza. Não se esqueça de se inscrever e comentar e ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.